Vou iniciar já a gravação nossa aqui, da nossa aula. Vou direcionar vocês o seguinte, hoje, eu estou terminando o conteúdo de nutrição aplicada à enfermagem. Hoje eu vou falar um pouquinho dos guias alimentares. Quando chegar umas 8 e pouco, eu vou parar para a gente fazer uma revisão da prova de AV1, tá bom? Eu não vou fazer agora não, porque pode ter alguns questionamentos e aí vai prolongar. Então eu deixo quem tiver alguma coisa para resolver para o final. Beleza? Estão me ouvindo? Dá um ok para mim se estão me ouvindo. Por enquanto só tem Pamela, Júlio e Felipe online. Isso mesmo, gente? Alguém me responde aí, por gentileza. Pessoal, preciso do feedback de vocês aqui para iniciarmos a aula, né? Senão não tem como dar presença para vocês, não, ok? Por enquanto, só tinha eu, Júlio, Pamela, agora a Paula entrou. Isso. Então é Felipe que tá falando, né, Felipe? Ok. Isso. Se você já coloquei o ok aqui, beleza. Depois vocês vão me dando feedback aí para a gente acompanhando a aula, tá? Boa noite, Paula. Tudo bem? Vão interagindo comigo aí, para eu saber que vocês estão aí. Beleza? Paula? Liga o áudio aí, Paula, por gentileza. Vivi, a Pamela falou pra você olhar o chat de vez em quando. Júlio também. Tá bom. E Paula, vamos interagir aí, Paula, comigo. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui uma matéria, tá? Que é totalmente diferente que a gente já deu. Assim, totalmente diferente não, tá dentro do contexto, tá? E aí eu vou interagindo aí com vocês enquanto eu vou explicando, tá? Nós falamos, né, para finalizar a nossa disciplina, vocês estão me vendo e vendo material aí? Só material. Deixa eu ver se eu minimizo aqui. Tem problema não. Vou colocar, depois eu volto aqui, não precisa vocês me olharem, não. Vocês têm que olhar o material mesmo. Espera só um bocadinho. Deixa eu voltar aqui. Isso. E agora? E agora? Felipe? Vivi, Oi? tá vendo o material. Tá bom, então vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos guias alimentares. As aulas que vocês tiveram até hoje foram baseados também nesses guias alimentares. Esses guias alimentares, né, eles são feitos, produzidos pelo Ministério da Saúde, tá? Então, todo o país, né, que se preza, todo o Ministério da Saúde, toda secretaria de saúde, ela tem que ter dentro dela, né, essa base, que são os guias alimentares, tá? Por que é importante a enfermagem saber disso? Que aí a gente, né, sempre volta àquela questão, por que a enfermagem tem que saber disso? Porque o guia, o nome já está dizendo, né? Ele é um instrumento de orientação, né, e informação da população, né, que visa, né, esclarecer, tá? Visa promover a saúde e os hábitos alimentares saudáveis, né? Os profissionais de saúde, eles vão começar a entender melhor, né? A lidar com uma patologia, a saber o que é um alimento, a saber qual doença que a pessoa pega, né, adquire com aquele alimento, ou a forma, quando a gente fala de alimentação, né, e questão alimentar, os hábitos higiênicos ou de produção, né, ou da maneira ou local onde a pessoa se alimenta, que ela pegou essa patologia, né? Então, tudo está associado, né? Então, esses guias alimentares também vão trazer para a gente, né? Então, eu já falei uma coisa,
né? Outra coisa que o guia alimentar vai passar para a gente, né? É a questão, né, da importância da gente também estar avaliando qual tipo de alimentação tem nas regiões do Brasil, tá? Então, a população brasileira, né, e suas regiões é bastante extensa. Então, o que eu como aqui, vou falar de uma forma bem abrangente, tá, gente? O que eu como aqui, né, em Campos, não é o que a pessoa come lá na Bahia, por exemplo, né? São coisas distintas. O que eu como no café da manhã não é o que o outro lá na Bahia come, não é o que eu janto aqui, não é o que o outro janta lá. Então, são coisas diferentes. Mas, porém, né, o que o guia alimentar diz para mim? Nessa diferenciação nessa essa variedade de alimentos, né, que a gente tem na nossa cultura brasileira, tá? Será que dentro disso a gente está seguindo, né, o correto de acordo com a pirâmide alimentar, de acordo com o guia alimentar da população brasileira, que no caso a gente está falando do Brasil, né? Mas existem vários guias aí, mas a gente está falando da população brasileira. Hoje já existe um guia específico, Guia Alimentar da População Brasileira. É o nome do guia do Ministério da Saúde, que lá especifica exatamente isso, né? Os locais e a sua diferenciação do que eu como, né? De carboidrato no café da manhã, o que o outro come no outro tipo de região, né? Independente de onde a pessoa estiver, a gente vai trabalhar, a gente já vai saber adaptar aquilo ali e falar qual tipo de alimentação essa pessoa pode ter, tá? Então, por isso a importância. Outra importância do guia alimentar, tá? Ele mostra para gente, né? Como que a gente deve identificar, né? Eu acho que todo mundo já fez isso na vida, né? A gente vai ao supermercado, né? Eu faço isso, mas tem gente que não faz, né? E eu pego os alimentos que eu quero comer, tá? Principalmente os que são embalados, né? E eu viro e vejo todo o valor nutricional daquele alimento que eu estou pegando para comprar, né? Quem já fez isso? Quem já parou para ver valor calórico e o que tinha na composição lá no supermercado? Quem já fez isso? Ou ninguém tem o hábito de fazer isso, só eu. Vamos interagir aqui, gente. Vamos lá. Quem já pegou e já leu? Quem tem esse hábito, assim, de ficar lendo tudo que, né? Eu tenho. Ninguém tem, só eu que tenho. Ah, nunca fiz isso não, Vivi. Não, uma mulher que tem mania de fazer isso, para saber se tem pouca ou mais caloria, né? Mas, na verdade, não é só para a questão da caloria, não, tá, gente? Depois eu vou explicar para vocês que o guia também alerta para gente, por exemplo, vou dar exemplos já antes mesmo de falar, tá? Então, tem pessoas que têm intolerância à lactose ou têm intolerância a glúten, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas precisam ter uma atenção especial para ver os rótulos, tá? O que a gente deve observar nos rótulos? Espera só um cadinho. Então, a importância do guia alimentar, tá? É atentar a importância do guia alimentar. Gente, o pessoal for entrando, vocês vão me avisando, tá? Que às vezes eu vou falando aqui e não fico muito ligada, não. Vocês vão me auxiliando aí. Felipe, Pamela e Paula, que sempre está aí, ó, no jogo aí me ajudando. Então, vamos lá. Então, Felipe, você que Ô, não está... professor, eu tô online também. Tá bom, já vi você entrando, valeu. Lucas também me ajuda sempre aí. Então, vamos lá. Então, esse guia alimentar, ele é importante porque ele direciona o que a gente deve olhar, né? Se você é um enfermeiro, por exemplo, que você faz uma consulta, né, na atenção básica, você é um enfermeiro de estratégia de saúde da família ou você está mesmo trabalhando no hospital, tá? Você está no hospital e atende uma pessoa com uma doença celíaca, que depois eu vou falar mais à frente o que acomete o intestino, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Quando você fala de doença celíaca, é a questão da impregnação do glúten, né? No caso aí, nessa pessoa
que teve essa patologia. Então, será, né, a primeira coisa que a gente pergunta, né, essa pessoa, o que você tem comido, né, qual a sua alimentação, por último você comeu, né? Então, aquela pessoa chega como? Ela chega com diarreia, ela chega com distensão abdominal, né? Então, por isso que o enfermeiro também tem que ter uma noção, né, dessa questão alimentar. Então, por isso que o guia, ele nos dá um norte. Tá entendendo aí, Felipe? Que eu acabei de falar? Então, é muito interessante que vocês, principalmente quem tem filho, né? A maioria não tem filho, mas tem alguém sempre na família que tem intolerância à lactose, ou que tem intolerância a glúten, né? Ou que tem intolerância a uma outra substância que eu vou falar também, né? Ou ao corante, tem crianças que têm intolerância ao corante, que tem naquele biscoito de recheio, né? Ou no fandangos, não sei se vocês já ouviram falar nisso, gente. Muitas crianças têm um problema muito sério em relação a isso, que é a alergia, né, intolerância a esse corante, tá? Então, a gente precisa ler o rótulo. Tudo que a gente come, a gente precisa ler o rótulo. Então, por exemplo, se você tem um pai e a mãe hipertensos, né? Tem alimentos, gente, que são altamente ricos em sódio, né? Então, você vai olhar lá atrás, vai ver alimentos que são altamente ricos em gordura trans. Então, você já estudou nutrição, já sabe que a gordura trans é uma das piores gorduras que existe. Então, esse guia, ele vai nos direcionando para entender melhor como lidar com isso, as patologias que podem acontecer também com os pacientes que vêm a gente, enfim, tá? Então, são instrumentos de orientação e informação à população, visando promover a saúde e hábitos alimentares saudáveis, devem ser representados por grupos de alimentos e são baseados na variedade de informações, incluindo a relação existente entre os alimentos e a saúde dos indivíduos. Então, no guia, tem a pirâmide, que a gente já falou, né? No guia tem esses alimentos diferenciados de acordo com a região, que a gente já falou também, né? Então, muita coisa que a gente já falou, ou seja, a maioria das aulas que a gente já deu foi baseada aí nesses guias. Então, vocês precisam entender que existem guias de alimentares. Por isso que eu tenho que fechar essa disciplina falando dos guias. O Lucas até brincou falando assim, professora, mas esse guia alimentar tem 2.000 páginas, ninguém vai ler 2.000 páginas, mas eu preciso passar para vocês como material de apoio, amanhã ou depois, vocês sabem que existem guias específicos do Ministério, não só esse que eu enviei, né? Eu também já dei um para crianças menores de 2 anos, eu também já enviei um da população idosa, né? Então, os mais que a gente mais usa, né? Eu já enviei. Mas hoje eu vou falar de outros, né? Que caso amanhã vocês precisem usar, vocês sabem que existe. Gente, tranquilo? Estão aí comigo? Quem tá aí comigo, fala oi aí. Tem alguém aí? Oi, Isso aí. Matias? Beleza. eu mesmo. Show. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu falei para quem chegou agora que eu vou dando essa aula, chegando umas 8 e pouco, eu vou começar a correção da V1, tá? Com vocês. Vou ver se eu abro o portal direitinho para mostrar a vocês o lançamento das notas, tá? E provavelmente, com a matéria extensa, né? A gente tem ainda um tempinho para terminar aí, vamos ver o que a gente faz. Então, beleza. Então, já falei dos guias, né? Então, dentro desse guia, né, ele tem que ser aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque qual é a missão da Anvisa, né? Proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando da construção de seu acesso. Quando você estuda Sistema Único de Saúde, SUS, que a gente sempre vai voltar em qualquer disciplina que você dê na área de saúde, você sempre tem que relembrar um pouquinho o SUS. Então, né, quando a gente fala da Lei 8.080/90, que fala das ações e serviços de saúde, lá fala que a Anvisa ela tem, né, essa missão,
né? Então, como ela tem essa missão de proteger, né, ela também libera esses guias para capacitar os profissionais de saúde para lidar com a população, ok? Não tem como você cuidar de um ser humano se você também não tem noção de nutrição, do que é alimentação e tudo aquilo que a gente viu. Tá? Então, a Anvisa ela tem essa especificidade, né, essa missão. Tá? A gente tem que lembrar também, né, que os guias alimentares, eles seguem o que a gente chama de política nacional de alimentação e nutrição, tá? Essa política ela foi aprovada em 99, que também garante a qualidade dos alimentos colocados para consumo. Já pensou se tudo que fosse colocado em mercado não fosse avaliado? Já sendo avaliado, tá difícil. Porque às vezes a gente consome coisas, né, que já estão, né, fora de validade ou dentro da validade, mas não próprio para consumo. Então, existe, né, políticas nacionais que regulamentam isso aí, né, e a vigilância sanitária, né, onde o guia alimentar, ele cita isso, né? Então, esses guias alimentares, que a gente já viu alguns, né, que eu vou mostrar outros para vocês, eles têm, né, a função de promover e manter a saúde global do indivíduo com orientações direcionadas, por isso que o nome é guia, né, para prevenir, né, e tratar qualquer doença relacionadas, né, à questão alimentar, né, deve ser baseado em pesquisas atualizadas, ter uma visão global do que é a dieta. Eu coloquei exemplos aqui para vocês de guias alimentares, olha, do Ministério da Saúde. Esses eu não enviei para vocês, porque tem uns que são específicos de nutrição, tá, gente? Mas isso não quer dizer que a gente não precise ter acesso aos guias. Nós podemos ter, por quê? Porque nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos esse guia aqui, ó, frutas, legumes e verduras do Ministério, desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição, os materiais de apoio para profissionais de saúde. Aí você vê aí, ó, que é tudo relacionado à capacitação, né, dos profissionais de saúde. E tem também aqui, ó, metodologia de trabalho em grupos para ações de alimentação e nutrição na atenção básica, ó. Também é do Ministério da Saúde, também é um guia muito legal, tá? Quem tem interesse em ler mais sobre essas coisas, entender mais, né? A internet tem, vocês podem estar baixando, tá? Depois eu vou mostrar outros guias, tá? Serve também, tem que ser úteis para o público, tá? Porque é para profissionais de saúde, mas tem uns guiazinhos mais resumidos e menores para a população, tá? Ele tem que encontrar uma forma realista de suprir as necessidades nutricionais, por isso que eu falei que hoje foi criado, né? Hoje não, já tem um tempo. Hoje que eu falo é atualmente, né? Foi criado um guia alimentar da população brasileira. Por quê que foi criado esse guia? Vou explicar para vocês. Porque antigamente os guias que eram utilizados, eles eram utilizados baseados na alimentação dos Estados Unidos, de outros países, né? Era um guia alimentar, usava uma pirâmide alimentar de outros países que não é a realidade brasileira, tá? Então, por isso que tem que se adequar à realidade, né? E suprir as necessidades da população, tá? Eles devem ser práticos, né? E os nutrientes, energia adaptada segundo idade, sexo e atividade física. Então, por isso que tem guia para crianças menores de 2 anos, guia para alimentar para crianças maiores de 2 anos, né? Então, eu estou mostrando alguns dos guias, né? Então, o que eu mandei para vocês, gente, ele é o mais atualizado do que esse aqui. Estão acompanhando comigo, gente? Alguém responde aí. Quem está acompanhando aí comigo? Estamos sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, esse guia azulzinho, ele é um anterior a esse verde que eu mandei para vocês, que é o mais atualizado, tá vendo? Guia alimentar para a população brasileira. Aqui também tem um guia alimentar, como ter uma alimentação saudável. Esse guia aqui é muito legal, gente. Quem puder baixar e ler, é muito legal, porque lá no final tem uns testes que você pode fazer com você mesmo. Se você está se alimentando bem, quantas porções você come por dia, você faz o cálculo e vê aonde você,
você pode melhorar, tem a pontuação, tudo direitinho, tá? Então, tem os guias muito legais aí para a gente acompanhar. Então, eles devem ser dinâmicos, como eu falei, né? Ter essa interatividade, permitindo o máximo de flexibilidade para a escolha de alimentos, a fim de suprir as necessidades nutricionais do indivíduo. Aqui também temos outros guias que eu coloquei aqui para vocês saberem que existem esses guias também, tá? A professora nunca falou que existe isso, então estou falando agora. Então, tem os cadernos de atenção básica, que é do Ministério. Se você for lá no portal da saúde.gov, você vai encontrar os cadernos de atenção básica, né? Então, tem aqui, ó, saúde da criança, que é nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação complementar. Ah, professora, mas isso não é saúde da criança? Não, isso aqui é nutrição também, né? Aqui tem, ó, também falando sobre terapia nutricional na atenção especializada hospitalar, que também é do Ministério, o guiazinho, o manual, na verdade, né? E aqui também tem um glossário temático de alimentação e nutrição, que você não sabe, né? E tem vontade de aprender, tem aqui um glossáriozinho para você entender o que é, tá? Então, há muito tempo, né? O Ministério da Saúde vem adaptando até a forma gráfica, né? De como que se distribui os alimentos para a pessoa compreender melhor na questão da pirâmide, né? Como que é o consumo desses alimentos, a quantidade, né? Aqui é é o mesmo guia, né? Mas aqui é outro, ó. Aqui é muito interessante, gente, que é mais específico, tá vendo, ó? Alimentação cardioprotetora, né? Aqueles alimentos que ajudam na questão do risco de doença cardiovascular, manual de orientações para profissionais de saúde da atenção básica, tá vendo? Então, tem muitos manuais mesmo legais para a gente ter acesso, né? Muitos manuais legais. Tem outros também, que é esse aqui eu já enviei para vocês, que eu vou mostrar aqui, que é o da 10 passos para uma alimentação saudável, né? Tem esse, que é menores de 2 anos, e tem maiores de 2 anos também, tá, gente? Porque eu não botei todos aqui, são muitos guias. E aqui é muito interessante esse guia aqui. Eu nem ia botar ele, não. Mas como Janine, ela tá na disciplina, e eu acho muito legal para quem é gestor de um município. E ninguém sabe do futuro, né, gente? Amanhã ou depois vocês podem ser também, né? Coordenadores de uma estratégia, ou secretários de saúde, não sei, enfim, Deus que sabe todas as coisas. Então, também tem um manual aí de gestão municipal das políticas de alimentação e nutrição e de promoção da saúde na atenção básica. Então, aqui, ó, qual que você vai gerir essa parte? Então, quando você fala assim, eu sou secretário de saúde, eu sou coordenador da estratégia de saúde, eu não tenho que saber nada de nutrição, é um nutricionista quem disse isso. É uma equipe multiprofissional, a gente precisa ler, sim, esses conteúdos, tá? Então, existem guias específicos, tá? Então, a gente vê, né, como eu já falei, que foi adequada uma nova pirâmide, né, alimentar brasileira de acordo com os alimentos da região, de cada lugar, enfim, mas sempre seguindo aquilo ali e sempre com um planejamento de número de porções para cada dieta, que a gente no adulto, né, segue a 2.000 calorias, tá? Agora, lembrando aqui, né, quais seriam os obstáculos a uma alimentação saudável? Então, a primeira coisa do obstáculo, que é o que está dentro, né, do tema que a gente está falando, que é o guia alimentar, é informação. Tanto para o profissional de saúde, quanto para o cidadão, né, o usuário. Se ele não tem informação, primeiro, ele pode não ter informação porque ele não leu. Segundo, que ele pode não ter informação porque o profissional de saúde não passou. Se o profissional de saúde não passa, ele não vai ter acesso a essa informação. Então, por isso que é importante vocês terem informação para passar para essas pessoas, né? Não é sempre passar, mas chega um caso para você, a pessoa te questiona, a pessoa te pergunta, ou você tem que tomar alguma medida, né? Tomar algum caminho ali, então você precisa ter essa informação para passar, né? E ter esse conhecimento, tá? Outra coisa é a oferta, né? A oferta dos alimentos, né? Como
como que é oferecido esse alimento, né, no mercado, né, como que a pessoa adquire, será que a pessoa tem, né, próximo a ela esses alimentos que a gente fala que é saudável ou não, né, a questão do custo, muito, como eu já falei aqui diversas vezes, e a gente está fechando matéria, né, uma das coisas que mais me entristece é ver que muitas pessoas querem fazer uma dieta adequada, ou para diabetes, ou para obesidade, mas elas não têm dinheiro para sustentar uma dieta, né, que seja tão, assim, benéfica e com uma progressão boa. Não tem. Embora verdura, fruta, essas coisas não sejam tão caras, mas tem alguns produtos aí que são bastante caros, dependendo do queijo, dependendo do pão integral, né? Então, assim, é sempre adequar a realidade da pessoa, né? É a questão da dieta, tá? As habilidades culinárias, né? A questão da cultura, né? O que essa pessoa come mais, às vezes ela come coisas que não são boas, né? São mais gordurosas, ela já tem o hábito de comer aquilo, né? É a questão de tempo, né? Que a gente já sabe que hoje, né? Nós não temos tempo, falo por mim, comer coisas muito saudáveis, às vezes a gente vive na correria, né? E a gente para em algum lugar e acaba comendo besteira e não, isso é um obstáculo, tá? E aí você acaba ganhando peso, né, com risco de doença cardiovascular, porque você não tem tempo. E outra coisa, a alimentação saudável, ela precisa de tempo, né? O manual, o guia, né, quem for ler o guia, tem até um pedaço que fala assim, passe mais tempo descascando do que desembalando, ou seja, né, ao invés de comprar aquele produto pronto, né, você tem que fazer aquele produto in natura, né, mas a gente não tem tempo às vezes, então, às vezes a gente compra embalado, né, e a questão da publicidade, né, como que é essa publicidade, que eu acho que deveria ser até modificada em relação aos alimentos, né, então muitos fast foods, muitas coisas que não agregam aí a questão da alimentação saudável, tá? Pessoal, vocês estão comigo aí? Ok, tem alguém aí comigo? Oi? De vez em quando eu vou dar uma chamada. Tá. Vou passar um vídeo aqui sobre o guia, tá? Do Ministério da Saúde, para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando aqui para vocês, que é da OPAS e da Organização Mundial de Saúde. Vocês estão enxergando aí um videozinho que eu estou botando na tela? Eu não. Espera um cadinho. Espera um cadinho que eu vou botar. Opa. Só um cadinho, Felipe. Ui. E agora? Sim. Ok, então vamos lá. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos, na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura.
Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Então é isso, gente. É basicamente o que eu falei, né? Mas ainda tem mais coisa para falar, mas só para reforçar o que eu estou falando, né? Esse vídeo ele reforça bem o que eu estou falando, tá? Vou botar o material na tela aí para vocês de novo, para a gente dar continuidade. Então, eu falei a questão dos obstáculos, né? A uma alimentação saudável, que foi o que o próprio vídeo falou. E agora eu vou entrar na questão que o guia, né, também fala para a gente, é sobre a questão da rotulagem, né? O que eu falei lá no início da aula. Será que você olha a rotulagem dos alimentos que você come, né? Será que aquele paciente que chega próximo a você com algum tipo de intolerância, ele olha o rótulo do alimento que ele está comendo? Será que você não tem que orientar esse paciente a começar a olhar o rótulo né, das embalagens dos alimentos que ele está comendo? Então, essas coisas também cabem ao enfermeiro, tá? Então, vamos lá. Rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem, ou toda matéria descritiva ou gráfica escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, né, colada sobre a embalagem do alimento. Então, primeira coisa, observar a embalagem, frente e costas, onde tem os valores ali nutricionais postos, tá? Então, a embalagem, ele é o próprio recipiente, ele é o pacote, né? Então, tem pessoas que têm também alguma intolerância a depender da lata ou do pacote, do alimento que está ali, tá, gente? A gente tem que saber muito bem essas coisas para na hora perguntar ao paciente, tá? Como consumidor, obtenha informações sobre os alimentos, né? Conhecimento da família, educação, a mídia, publicidade e a rotulagem, né? A importância da rotulagem, né? Ela tem que nos fornecer informações corretas e bem claras. Uma coisa que eu acho muito que poderia mudar um pouquinho, né? É que as informações nutricionais tem algumas que são muito pequenininhas, não dá nem para a gente enxergar direito. Eu acho que poderiam ser maiores um pouco, tá? Então, elas têm que ser informações corretas e claras, dando credibilidade do produto e do fabricante, proporcionar a escolha de alimentos mais saudáveis, tá? E promove também a rastreabilidade do produto, ou seja, não é que você vai olhar aqui pela embalagem, você vai ver se é bom ou ruim, mas dá para a gente identificar qual produto, qual marca, né? Então, pela embalagem, pelo rótulo, né? Informação da rotulagem, né? Então, ali a gente vai observar o que né, esse produto, quanto tem de composição, a origem, né, como que deve usar esse produto, como que deve armazenar, e o principal de todos é a validade, tá? Então, muitas pessoas compram, vão no supermercado, né, eu acho que o Felipe mesmo falou, ele falou assim, professor, não olha o rótulo, não. Então, pode começar a olhar, porque tem produtos que você compra que está fora da validade, ou está muito próximo de vencer, então é muito interessante a gente ver. E aí você começa a ter um prurido, ou você começa a ter uma coriza e não sabe por quê, e é por conta desse alimento, tá? Então, a gente tem que saber isso aí também, tá? Tem aí, terminou o prazo para que as empresas apresentem esses rótulos de alimentos de acordo com a legislação, então todas as empresas
tem que apresentar nos rótulos dos alimentos que tenha gordura trans, colocando que é obrigatório informar a quantidade de gordura trans. Antigamente não tinha essa obrigatoriedade, hoje tem essa obrigatoriedade de dizer que os alimentos, no alimento X, tem gordura trans, tá? Que é aquela que a gente já viu que é a pior de todas, que é uma gordura hidrogenada, tá? Faz muito mal. Bem, a gente precisa ver no rótulo, tá? A gente está falando de rotulagem, de informações nutricionais. A gente tem que ver bem no rótulo que tipo de alimento que eu estou consumindo. Se é aquele alimento que eu quero. Então, por exemplo, muita confusão, né? Muita dúvida ocorre naquelas pessoas que são diabéticas, por exemplo, tá? Ou estão fazendo um controle de peso ou quer emagrecer, tá? Então, vamos supor que um diabético, ele fale assim, então eu vou comprar esse alimento light aqui, porque ele é light, e eu vou comprar, e para mim é bom, porque eu sou diabético, tá? Aí a gente vai saber, ele compra o diet ou ele compra o light? Ou ele pode comprar os dois? Como que é isso, gente? Alguém pode me ajudar aí, me esclarecer? Nesse paciente, se te perguntar se ele compra o light, pode ou não pode, o diabético, por exemplo. Quem pode me responder essa questão? Tem aí, ó, Milena, Júlio, Larissa, Felipe, Pâmela, Abigail, Matias e Lucas. Alguém me responde aí. Ou eu tô sozinha aqui? Eu acredito que sim. Tô sozinha? Eu acredito que sim. É? Não, sozinho não tá não, mas especificamente não sei responder direito, não. Quase. Eu também não sei responder. Então, Tem estão que aí. ser Eu alguém. Também não acho que sei alimento light responder. tem Matias e açúcar, né? Felipe estão aí. Eu acho que Explica alimento pra light gente tem a diferença açúcar. do diet Eu acho e que não tem é light. Aí a gordura, gente né? vai saber responder. Paula tá aí também. Fala, Paula. Paula tá falando aí. Não, eu acho que alimento light tem açúcar, só não tem a gordura, né? E o diet eu acho que é o que não tem açúcar. Então vamos ver isso aí, ó. Então, isso aí é importante você saber, né, agora que você está estudando, para lá na frente você orientar. Então, o diet, ó, é um alimento especial, qual foi retirado totalmente um ou mais componentes. Então, no caso aqui, ele é diet, ele pode ser tirado tanto o açúcar, né, quanto a gordura. No caso aqui, foi o açúcar, tá vendo? Ó, sem adição de açúcares. Então, esse chocolate, ele é indicado para um diabético, não em grande quantidade, mas ele pode comer. Agora, o light, né? O light, ele apresenta uma redução mínima, ou seja, não foi retirado, né? De 25% num dado componente ou no valor calórico, né? Quando comparado ao alimento convencional. Então, eu estou de dieta, eu posso comer o light. Por quê? Porque ele tem menos calorias do que um que não é light, por exemplo. Certo? Então, tudo bem. Ele tem as calorias? Tem. Mas vamos supor, um miojo normal, vamos supor que tenha 105 calorias. O light tem 75. Então, se você for fazer um balanço, né? Se você quer ganhar peso, se você quer perder peso, você vai pegar os produtos light. Mas se você é diabético, não vai adiantar muito. Vai ajudar, mas não vai adiantar. Tá entendendo isso, gente? Entenderam essa diferença? Beleza. Então tem que ter muito cuidado aí, porque tem muita gente que é diabético, né? Que consome produto só light e não diet, tá? Então, então, a gente já falou o que é um alimento diet, a gente já falou o que é um alimento light, né? O que são alimentos funcionais. Quando uma pessoa fala assim, ou um nutricionista, fala assim para você, come um alimento funcional, tal. Esse alimento funcional, gente, ele é um alimento que pode ser tanto in natura, né? Um alimento natural, tá? Como tá aí a nozes, né? Oleaginosas, castanha,
ou couve-flor, brócolis, ou até processado mesmo, né? Mas que tem algum nível, né, biologicamente ativo de uma nutrição que seja boa para você, que seja benéfica, né? E tanto físico quanto o mental. Então, por exemplo, se hoje, né, depois que eu comecei a dar esse tipo de aula, né, antes eu não parava muito para analisar isso, não. Mas hoje, se eu for procurar no supermercado um suco de uva, por exemplo, eu sempre compro suco de uva integral sem açúcar. Ele é ótimo, não parece que é sem açúcar, ele é bem consistente. Se eu quiser diluir, eu posso diluir, porque ele é natural, mas eu não compro de caixinha, que ele é praticamente um xarope, né? Ou aquele que é artificial, não compro. Então, assim, tem coisas que são parecidas, mas tem alimentos que são funcionais, né? Então, o suco de uva integral, né, ele tem uma função que a gente fala que o nome já diz, ele ajuda nas funções orgânicas, que é a prevenção do risco cardiovascular, né? Tem gente que fala assim, toma uma tacinha de vinho sempre depois do jantar. Não precisa tomar taça de vinho, você toma uma tacinha, um copo de suco de uva integral, também dá no mesmo. Beleza, gente? Estão acompanhando aí comigo? Tranquilo? Bora, criança, falar comigo aí, hein? Tranquilo. Então, olha só. Quando eu falei com vocês lá no vídeo sobre os alimentos, né, que o guia fala, o que é alimento in natura, o que é alimento minimamente processado ou ultraprocessado, isso tudo cai em concurso também, tá, gente? Os alimentos in natura, né, ou minimamente processados, eles devem ser a base da nossa alimentação, tá? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, que eu acabei de falar. Tá? Ao invés de se você escolher o suco de caixinha, de uva de caixinha, escolha o que é mais natural. É o suco de uva integral sem açúcar, né? Você já sabe que ele é praticamente in natura, né? Nós temos os alimentos que a gente chama de minimamente processados, tá? Eles correspondem a alimentos in natura que foram submetidos ao processo de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, um fracionamento, né? Ele foi partido, ou ele foi passado por secagem, moagem, fermentação ou pasteurização, refrigeração, congelamento, né? Algumas coisas similares, né? Que não envolvam agregação de sal nem açúcar, então ele, né, é praticamente natura, mas passou por esses processos, tá? Não tem óleo, gordura, nada foi adicionado nele, tá? Então, a gente chama de minimamente processados, ou seja, né, ele ainda mantém aquela estrutura ainda do in natura, tá? Isso a gente encontra muito nos hortifrutis maiores, né? Se for no hortifruti aqui em Campos, né, aquele da Formosa, por exemplo, você encontra muito, né, alimentos minimamente processados, sempre na bandejinha, né, aquele que já foi limpo e tal, então você encontra bastante. Por que existem esses alimentos minimamente processados? As pessoas não têm tempo, gente, às vezes, de fazer, né, como eu falei com vocês aqui, tem gente que só passa a alface ali na água, mas não faz aquela, né, aquela desinfecção, ou não, nem limpa, nem faz nada, né, então para as pessoas hoje em dia que vivem na correria, é melhor comprar o minimamente processado, tá? Nós temos os processados ou ultraprocessados, que devem ser limitados na alimentação, aí que também esses alimentos eles estão escritos lá no guia. Eu estou dando bastante assim, um apanhado do que está no guia para vocês. Então, eles são fabricados pela indústria, e aí esses sim, eles têm adição de sal, ou de açúcar, ou de alguma outra substância culinária, tá? Para torná-los mais duráveis, né? E para agregar aí o paladar, né? Que são aqueles pozinhos que coloca na comida, então não deve ser muito consumido, não, tá? Então, alimentos ultraprocessados, no caso, são formulações industriais feita inteiramente de alimentos, né, extraídos aí de alimentos, né, derivados de constituintes de alimentos ou gorduras,
ou sintetizados em laboratório. Então, você pode considerar os ultraprocessados dessa maneira, tá? E aí, aqui está falando que os sintetizados em laboratório, né, pode ter matérias orgânicas como petróleo e carvão, que são os corantes, aromatizantes, então, por isso que não é muito bom, né, a pessoa viver comendo miojo com aquele pó, aquela coisa toda. Então, evitar essas coisas, tá? Não é muito legal ficar comendo isso, não. Bem, então, para a rotulagem, né, para a gente saber, né, o que tem lá no rótulo dos alimentos. Então, a gente precisa saber o valor energético, a gente precisa saber as calorias que a gente está consumindo, né, os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais. Hoje a gente já viu que a gordura trans ela tem que entrar gordura saturada, quanto de fibra alimentar, quanto de sódio, né? Quando você pega, por exemplo, um presunto, um mussarela, por exemplo, né, você tem lá porcentagem VD, isso é o percentual do valor diário, tá? Então, ali também tem que ser informado, tá? Que é por porção do alimento, né? Aqui, ó, só uma exemplificação, ó, o valor energético total que a gente deve consumir 2.000 calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas, ferro, pode ter outros nutrientes, vitaminas também pode estar na rotulagem, tá, gente? Existe uma outra rotulagem que ela não é tão englobada assim, tá, gente? A gente fala que é uma declaração simplificada, até mesmo porque às vezes o produto ele nem tem tamanho suficiente para poder te fornecer ter essa informação nutricional para te dar, tá? Não tem como. Então a gente fala que existem rotulagens que são de declaração simplificada. Então é comigo, gente, beleza? Cadê vocês? Oi? Oi? Oi. Aí. Oi. Aqui. Show. Então, olha só, aqui tem aqui, ó, valor energético, 70 calorias, a quantidade por porção. Aqui não está dizendo porção, mas geralmente aqui na frente diz a porção, tá? Então, vamos supor, tem um... Ah, tá falando aqui, ó, 20 gramas é uma colher de sopa. Então, a quantidade de porção é uma colher de sopa. E em uma colher de sopa eu tenho 70 calorias, tá? Então, você já pode balancear a sua alimentação em relação a isso. Ó, tem 18 gramas de carboidratos, não tem quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, trans e fibra alimentar e sódio, tá vendo? Ó? Os valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 são valores diários, podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas. E outra coisa que é muito interessante em relação a isso, né? As rotulagens, e é como eu falei com vocês, o que a pessoa tem, né, como doença, né, e o que a pessoa come, tá? Então, você leu lá que o produto tem glúten, tá? Tem presença de glúten. Hoje já é obrigatório, tá? O produto dizer se ele tem ou não tem glúten, tá, gente? Isso é obrigatório. Existe uma lei específica aqui, ó. Todos os alimentos industrializados devem conter em seu rótulo obrigatoriamente as seguintes inscrições: contém glúten ou não contém glúten. Porque existe uma doença chamada doença celíaca. O que é uma doença celíaca? Vocês já ouviram falar nessa doença? A Juliana já deu em clínica médica para vocês sobre doença celíaca? Ou não? Quem pode falar sobre essa doença para mim? Milena? Milena? Cadê Milena? Olha, hein, gente? Tem que tirar nota boa. Fala aí, o que é uma doença celíaca, Milena? Sei não, linda. Então, Larissa, fala aí para mim, Larissa, o que é uma doença celíaca? Pesquisar no Google. Pesquisa. Eu vou falar aqui também.
Bora, Pamela, falar. Quem pode É um falar? tipo de alergia que acho que é a ingestão do glúten, é isso? Isso, é uma intolerância, exatamente. Então, anotem aí, gente, o que é doença celíaca, tá? É uma intolerância hereditária ao glúten, é uma doença, uma intolerância hereditária ao glúten. O glúten é uma proteína que pode ser encontrada no trigo, na cevada, por exemplo, né? Na aveia, que tem como sinais sintomas. Que tem como sinais sintomas alterações nas características, que tem como sinais sintomas alterações nas características do revestimento do intestino delgado. E aí, quando essa pessoa chega para você, gente, que tem doença celíaca, quais são essas características desse paciente? Distensão abdominal, diarreia, flatulência, dor abdominal. Às vezes ela pode relatar para você que ela tem perda de peso ou dificuldade de ganhar peso, tá? Então, a doença celíaca, ela tem essas características, tá? Outra característica também que pode ser relatada pelo paciente é que ele está tendo queda de cabelo, tá? Diminuição do apetite frequente, também pode ser uma outra coisa que é relatada por esse paciente, tá? Então, você precisa observar isso, tá? Então, se esse paciente ele vem com essas queixas, né? Você já pode estar suspeitando como que é essa alimentação, principalmente quando é criança, né? Que tem mais facilidade, né? Pode dar diarreia, né? Quais são as complicações? Aí eu vou falar as complicações de uma pessoa que tem doença celíaca, tá? Então, ela pode ter, como ela tem a má absorção dos nutrientes, né? Pela questão, como eu falei, da característica no revestimento do intestino, ela vai ter o quê? Uma má absorção dos nutrientes, tá? Isso aí pode ser questão de prova, hein, gente? Pode ser um caso clínico. Então, ela pode ter essa má absorção, tá? E pode causar nela anemia, é uma complicação, tá? Anemia e também é caracterizado que essa pessoa pode ter infertilidade, tá? Pode ter retenção de líquido e pode ter osteoporose, tá? São algumas complicações aí dessa doença, tá? Professor, mas aí como que a gente vai conduzir isso aí, né? A gente vai identificar e beleza, como que eu vou conduzir? Primeira coisa, essa pessoa vai passar por um médico, esse médico vai passar um exame que faz o diagnóstico, tá? Qual é o exame que faz diagnóstico para doença celíaca, tá? É uma pesquisa, né, de anticorpos, é um exame de sangue para pesquisa de anticorpos. Estão aí comigo, gente? Exame de sangue para pesquisa de anticorpos. Qual o nome desse exame, tá? Aí, esse exame é assim, ó. AAT ou anti-TTG, que a gente fala que é antitransglutaminase. Antitransglutaminase, tá? Tecidular. Antitransglutaminase tecidular. É um exame diagnóstico, tá? Então, ou pode fazer esse exame de sangue, de pesquisa de anticorpos, ou pode fazer uma biópsia do tecido do intestino. Beleza? Então, você precisa saber disso, que você é enfermeira, você precisa saber disso, tá? Então, vamos para outras doenças que a gente pode estar caracterizando aqui, encontrando isso no rótulo do alimento, tá?
Cuidado do ser humano que tem filho aí que não sabe que tem intolerância e acontecer essas coisas, você já pode suspeitar que a intolerância ao glúten, tá? Beleza. Então, temos aí também, gente, alguns alimentos que passam por um processo de tratamento por irradiação. Então, por conta disso, desculpa, existe uma resolução específica da Anvisa, tá? Que toda embalagem, todo rótulo, ele tem que ser identificado, né? E escrito lá como produto, alimento, né? Como está exemplo aqui, a salsa, tratado por processo de irradiação, tá? Então, principalmente aqueles alimentos, gente, que são secos, né? Passam por secagem, né? Então, esses alimentos, eles precisam ter isso no rótulo, a gente precisa saber, tá? Outra coisa, né, que causa intolerância ou causa alergia, tá? Que é também o que traz muitas crianças para serem internadas, né? É a questão daquele corante, né? Quem já ouviu falar que tem crianças com alergia a corante, né? O corante de fandangos, o corante de biscoito de recheio. Quem já ouviu falar isso aí? Vocês nunca ouviram falar que tem criança com alergia a corante? Vamos lá, crianças, interagir comigo. Eu nunca ouvi falar, não, Vivi. O que eu mais vejo é criança comendo biscoito cheio de corante. Exatamente. Aí para no hospital, cheio de coriza, cheio de prurido, cheio de diarreia, com distensão abdominal, aí tem que fazer desintoxicação dessa criança, né? E aí, gente, como que eu falo? Eu atrelo muito isso à falta de comunicação do profissional de saúde com as mães. Sério mesmo, tô falando sério. Porque nem todas as mães sabem que ali dentro do fandangos tem esse corante, não, tá? Porque nem toda mãe para ler rótulo de biscoito, entendeu? Criança gosta, comeu do outro, vai lá, compra e pronto. Tá satisfeita, a mãe tá feliz, tá? Mas a gente, como profissional de saúde, pessoal, essa criança sua tem que fazer uma pesquisa aí, porque ela pode ter alergia ao corante, tá? Então tem um nome específico aí, que a gente fala que é um aditivo, né? Que é tartrazina, tá? Então, se tem o corante específico, que pode, né, dar sensibilidade e reação alérgica, esse corante ele também deve estar no rótulo, tá? Uma coisa muito interessante, tá? Então, eu vou falar para vocês. Se vocês tiverem um parente, um sobrinho, um filho ou qualquer coisa, que seja comprovado que essa criança ela teve a reação alérgica àquele produto alimentar, e aquele produto alimentar, ele não está escrito no rótulo que ele tem essa substância, você pode processar essa empresa e ganhar dinheiro com isso, porque é obrigatório que seja colocado ali, tá? Outra coisa muito importante também, quando a gente fala de alimentação, os alimentos que a gente vai consumir. Então, por exemplo, você já está acostumado lá a consumir tal alimento, né, que tem aquele peso específico, tá? Hoje, não sei se vocês já repararam isso, e eu já reparei isso várias vezes e me dá até raiva. Os produtos, eles começam com um tamanho, certo? Depois que é muito vendido, que a pessoa se adapta àquele alimento, por exemplo, os picolés, né? Os picolés daqui bom, por exemplo, eles tinham um tamanho maior. Hoje você compra, ele é um mini picolé, né? Tem biscoitos de recheio, que eu já reparei, que antigamente eles eram grandes. Hoje, gente, eles são tão pequenininhos, parece uma moeda. Não sei se vocês observaram isso. Mas o preço, ele continua o mesmo. O preço não altera, mas o peso dele, né? Ele é alterado. Por que eu estou falando isso? Estão acompanhando aqui comigo? Oi? Quem está acompanhando aqui? Eu. Então, olha só. O que a gente deve estar atento em relação a isso? Tá?
quando o alimento ele vai vir com redução de peso, tá? Como eu acabei de explicar, ele deve ter um período de 3 meses anunciando aí, ó, tem uma portaria de que ele vai reduzir de peso, tá? Para que você também se organize aí na sua questão alimentar, tá? Outra coisa, em relação a isso, vai ter que estar informando que houve ou vai haver alteração quantitativa do produto, a quantidade existente do produto da embalagem, né, tem que ser avisado antes da alteração, como eu acabei de falar, a quantidade existente do produto na embalagem também tem que estar após a alteração, né? Por quê? Porque tinha um peso, agora tem outro, então tem que modificar, não adianta ficar com o anterior, porque se mudou, né? Você vai pegar achando que tinha outro peso, mas não tem mais. A quantidade de produto aumentado ou reduzido também, em termos de percentuais, tem que ser colocado, né? Porque senão você pode entrar no Procon e também processar, né? Poxa, o biscoito era tanto de valor, aí ele reduziu e eu não estou sabendo, né? Você é igual quando você vai num bar, né? Você paga qualquer se você quiser, né? Mas aí, se tiver escrito ali no papel, aí você vai ter que pagar. Estava escrito, foi informado, você vai pagar por aquilo ali. Mas se não tiver escrito, você não tem a obrigação de pagar, tá? Então tem que ser informado. Outra coisa, né, que influencia muito na questão alimentar e questão de patologias, é a presença da fenilalanina nos alimentos, tá? Fenilalanina. Quando você fala de fenilalanina, é o que o fenilcetonúrico, né? Quem estudou saúde da criança aí com Lauana, provavelmente falou sobre fenilcetonúria, né? A fenilcetonúria é uma das doenças que são encontradas aonde? No teste do... O que, gente? Pezinho. Teste do pezinho, na triagem neonatal. Então, o fenilcetonúrico, ele pode comer algum alimento que tem fenilalanina, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque ele já tem aumento de fenilalanina. A fenilcetonúria, ela é causada é uma doença genética, né? Rara, né? Que, no caso, desculpa, tem uma diminuição da fenilalanina hidroxilase, que a gente fala, né? E aí, gente, como que é feito o diagnóstico, né? Todo mundo já sabe que é pelo teste do pezinho, né? Tem o tratamento específico indicado porque causa danos no sistema nervoso central da criança, né? Como que se manifesta essa doença? Causando danos ao sistema nervoso central, e aí a criança tem uma deficiência intelectual e ela pode ter também distúrbios comportamentais, tá? Então, cuidado com isso aí. Agora, nós temos também, gente, os alimentos que são transgênicos. Os alimentos transgênicos, a gente fala que são aqueles que são modificados geneticamente, né? Que também não é muito bom de ser consumido, não, tá, gente? Os alimentos que são modificados geneticamente não são muito legais, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês. Sempre que puder, né? Nem sempre todo mundo pode, né? Mas sempre que puder, hoje o negócio está tão invertido que os alimentos orgânicos eles estão mais caros do que os não orgânicos, né? Mas prefiram os orgânicos, que são os mais naturais. Eles não são bonitos de se ver, tá? Eles não têm uma estética muito boa, porém eles são os melhores, tá? Por isso que eles são caros, tá? Aqueles que são muito bonitos, muito viçosos, desconfie daquele, tá? Quando a pessoa tenta me vender aquele alimento no sinal, né? Aquele morango bem bonito, aquela coisa eu nem compro, porque eu não confio muito naquilo, não. Quando tá muito assim, eu desconfio, tá? Então, cuidado também com os transgênicos, tá? A gente fala que é um produto, né, um alimento que sofreu alteração genética com o objetivo de melhorar a qualidade, porém,
né, a gente prefere utilizar o orgânico, né? Quando o produto ele é transgênico, ele também deve estar bem inserido, gente, na rotulagem, tá? Dizer que ele é transgênico, tá? Porque aí você tem a opção de comprar ou não, você compra se você quiser, tá? Bem, cumprimento de responsabilidade disso tudo, né? É de responsabilidade de órgãos governamentais federais, como o Ministério da Agricultura, da Justiça, né? A Anvisa, né? E dos órgãos governos estaduais e municipais, que o município e o estado também tem que estar fiscalizando as rotulagens dos produtos alimentares, tá? Então, não é de qualquer maneira que um produto vai chegar na sua mesa, ele tem que chegar de uma forma correta. E apesar de toda essa burocracia, a gente ainda vê alimento que não tem rotulagem direito, né? E precisa ter. Tem um decreto específico aí que regulamenta a biossegurança, né? As normas para uso das técnicas de engenharia genética aí no caso dos transgênicos, né? O direito à informação de que ele é transgênico, tá? Então a gente tem esse direito de receber essa orientação, tá? Então a gente precisa visualizar isso, né, na embalagem, tá? Bem, existe né, não só no Brasil, né, essa preocupação, né, em você estar trabalhando, né, toda uma proteção, né, uma prevenção para as pessoas que vão consumir esses alimentos. Então, em vários países existem programas, políticas específicas, tá? Então, existem alguns logos específicos de alguns países que eu coloquei aqui, que são, né, visando nessa informação através de guias, de manuais, de cadernos de atenção básica, né? Então, aqui no Canadá, por exemplo, criou-se esse um logo, né, que é Health Check, com o objetivo de facilitar o entendimento das informações nutricionais nos rótulos dos alimentos, tá? Então, sempre pedir alimentos que tenham rótulo. Aqui também, em Singapura, também um outro logo, né? Healthier Choice, tá? Determinando também os padrões alimentares e a Associação Nacional do Coração, tá? Aqui, gente, a American Heart Association, que a gente vê muito na questão lá do primeiro socorros, mas o logo da American Heart Association também é utilizado, né, junto com essa aqui, ó, Heart Check Mark, tá? Sendo um guia para consumidores identificar os produtos mais saudáveis, olha que legal, né? Nas prateleiras dos supermercados. Muito legal isso aqui. Temos aqui na Nova Zelândia, Pick the Tick, tá? Estabelecidos produtos pobres e sem gordura total, saturada, açúcares, né? E sódio, né? Para as pessoas identificarem, e aí elas têm a opção de não comprar esses alimentos, tá? E aí a conclusão, né, que a gente tem é que o rótulo ele é um componente da educação para o consumo seguro e saudável né, dos alimentos em si, né? Contribui para a participação da sociedade na regulamentação da rotulagem de alimentos, ela começa a compreender o que é isso, como isso se tornar um hábito, que eu acho que isso tem que se tornar um hábito de cada cidadão, porque ele tem que saber o que ele está comendo, né? Porque existe um vídeo que eu acho muito legal, eu esqueci até o nome dele, mas ele é em inglês, mas tem dublado também. Tem legendado e tem dublado. Ele fala que a mulher, quando ela amamenta, ela carrega toda aquela questão de tudo que ela adquiriu durante a vida inteira na sua alimentação, ela passa para o bebê. Então, assim, tudo que você se alimenta, gente, em algum momento vai manifestar no seu corpo, ou você vai estar passando, né, no caso da mãe que amamenta, para a criança, né, alguma substância aí que seja tóxica ou que seja nociva,
tá? Então, a participação da sociedade é muito importante, e o papel da rotulagem tem item da responsabilidade social das indústrias de alimentos, tá? Aqui eu coloquei uma atividade para vocês podem entregar na terça-feira que vem, segunda-feira que vem, né, ou terça-feira de manhã. Diferencie alimento diet light, como a gente já falou. Ih, meu Deus, deixa eu tirar aqui. Qual a substância contida no alimento que deve ser mencionada em seu rótulo, pois sugere contraindicação a crianças com fenilcetonúria? Qual substância contida no alimento que deve ser mencionada em seu rótulo, pois sugere a contraindicação a pessoas com doença celíaca? Qual o nome da substância encontrada no alimento? Pigmento alimentar, corante, que é uma contraindicada a pessoas alérgicas a corante alimentar? Quais os obstáculos para uma alimentação saudável e qual a importância do guia alimentar? Tá? E para fechar aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo específico para a gente corrigir a nossa prova. Só um minutinho. Aqui, né, falando um pouquinho da fenilcetonúria. Estão vendo aí, gente, essa imagenzinha aí comigo? Sim. Tá. Estão falando o que é, né, só relembrando, tá? Deficiência na produção da enzima fenilalanina hidroxilase, levando ao acúmulo de fenilalanina, tá? E aí acumula a fenilalanina, por isso que não pode ficar ingerindo, né? Já falei que causa deficiência intelectual e distúrbio de comportamento. Por que a gente tem que ter cuidado? Ao nascer, essa criança ela não pode não aparecer com nenhuma alteração. Nas primeiras semanas, ela pode ter choro constante, irritabilidade e urina com odor forte. Nos primeiros meses, né, atrasos para sustentar a cabeça, sentar, falar, entre outros. E com o passar do tempo, os sintomas eles podem ser variados, desde leve alteração de comportamento até deficiência intelectual, tá? O diagnóstico ele é precoce através da triagem neonatal, que é o teste do pezinho, como eu já falei, tá? Ou através, que né, geralmente é do 3º ou 5º dia de vida o ideal, né? Mas nós temos o exame de sangue, né? Como eu já te falei anteriormente, tá? Como tratar, tá? Como que vai tratar aí? Por meio de dieta restrita de fenilalanina. Então, se a gente acabou de falar isso aí, né? Quem que vai acompanhar essa criança? Nutricionista, psicólogo, assistente social, o endócrino pediatra, né? Por meio de uma dieta restrita, né? Onde vão ser eliminados quais os alimentos ricos em proteína, né? Que é essa fenilalanina e que às vezes tem no arroz, né? Frutas, algumas receitas especiais, né? Além de tratamento dietoterápico baseado na fórmula de aminoácidos, isento de fenilalanina no caso do leite, né? O bebezinho que toma algum tipo de leite, tá? Então, quais são as sequelas? Atraso no sistema neuropsicomotor, né? Algumas são irreversíveis, né? Então, só lembrando disso. Aqui, só para lembrar para vocês que existe um guiazinho alimentar para crianças, que é praticamente o que a gente já falou, tá? E passar esse aqui no final para vocês. Estão enxergando aí? Vê se abriu aí para vocês. Oi? Tem alguém comigo aí? Abriu. Oi, ok. Então, vamos lá. Só para fechar a matéria. Alimento é vida.
Mas será que nós sabemos o que estamos comendo? Carbonato de cálcio, pirofosfato de sódico, sulfato de zinco, emulsificante lecitina de soja. Preste atenção, esses são ingredientes artificiais consumidos diariamente por adultos e crianças em todo o país. E que tal um copo de achocolatado? Amido modificado, soro de leite em pó reconstituído, celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, citrato de sódio. Isso será mesmo saudável? Muitos alimentos processados que parecem ser saudáveis estão compostos de ingredientes artificiais que fazem mal à sua saúde. Para ter uma alimentação saudável, sempre que possível, escolha alimentos in natura, como frutas, verduras, hortaliças. Isso é comida de verdade, não artificial. Mas é claro que nem sempre a correria do dia a dia nos permite tempo para preparar e consumir alimentos frescos diariamente. Quando tiver pouco tempo, prefira alimentos minimamente processados, que são mais próximos da forma natural. Quando for consumir alimentos processados, escolha os que contenham ingredientes culinários que você conhece. É isso aí, gente. Então, é praticamente o que a gente falou e fechou hoje de matéria, tá? Agora eu vou para a correção da V1, tá bom, gente? Vocês têm um gabarito aí ou vocês querem entrar no Forms? Conseguem entrar no Forms? Para acessar a prova de vocês? Como que é? Pessoal, dá um feedback aí. Eu tô com gabarito aqui, mas eu não sei o restante do pessoal. Tá bom. Milena, tá aí? Milena? Eu acho que o pessoal entra e sai. Milena, Felipe, Pamela, Lucas. Estou aqui, Milena. Pegou a prova aí? Pegou o seu gabarito? Vou corrigir a prova agora. Tá. Pega aí. Eu não tenho gabarito, não. Não, depois eu vou pegar. Tá. E vocês não conseguem entrar no Forms, não, né? Então, eu vou corrigir aqui, vocês vão anotando, depois vocês tentam ver aí se vocês conseguem acessar o Forms. Tá, gente? Vou abrir aqui para vocês. Pode fechar aí o microfonezinho. Eita, não tem outro sistema aqui. Então, vamos lá. Aparecendo na tela aí pra gente. A saúde do homem, peraí. Eu vou botar nutrição, calma aí. Diário de classe. Agora a gente só tem semana que vem, né? E a próxima é a V2, isso mesmo? Confirma aí com a gente. Creio eu que sim. Uhum. Pronto, botei aqui. Precisa acompanhar comigo. Deixa eu botar as notas. Notas. Vocês pediram para olhar, né? Que eu não tá conseguindo abrir o sistema. Então, vou abrir o sistema aqui junto com vocês, tá? Ó, peraí. Apareceu aí para vocês? Sistema? Foi, gente? Tá enxergando? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, Arthur tirou 7 na V1, na prova, e tirou 10 tanto na atividade quanto no desafio. Desafio foram os artigos, tá? Só para esclarecer para vocês. Então, essa é a média, tá?
Então, esses são os trabalhos, essa é a prova da V1, essa é a média que foi calculada por isso aqui, tá? Então, Clarice não compareceu em nada, enfim, nem na atividade, nem no artigo, nem na prova. Felipe tirou 8,6 na prova e 10 nas atividades, ficou com essa média. Gisele ficou com 10 na V1 e 10 nas atividades. Igor ficou com 7 e 10 nas atividades, essa é a média. Janine ficou com 8 e 10 nas atividades, ficou com essa média. Jocerlan ficou com 3 na prova, 10 nas atividades, ficou com essa média. Júlio ficou com 9, ele deixou de entregar muitas atividades e ficou com essa média, tá? Ele já está ciente disso, que ele ficou sem me entregar. Inclusive, ele falou que deixou mesmo. Larissa ficou com 8 na prova e 10 nas atividades, 8,8 de média. Lavínia tirou 8, 10 nas atividades, essa é a média. Matias, Milena, Pamela, Paula e Thalita tiraram 9 na prova, 10 nas atividades, essa é a média. Estão acompanhando comigo, gente? Thales e Werner tiraram 9 na prova e 10 nas atividades, essa foi a média. Agora eu vou corrigir a prova, beleza? Ô, professor, e minha nota não tá aí, não? Lucas, seu nome tá aqui, não? Cadê seu nome? Não tá aí, não, mas também não tá constando aqui no meu, não, mas eu fiz a prova. Ah, mas eu tenho sua nota aqui no meu caderno, tá? Mas aqui no sistema não tá seu nome, não, você viu? Você acompanhou comigo? Não, eu acompanhei, não tá aí, não, mas no meu portal também não tá, não. Eu vou mandar mensagem pra ele lá, então. Você faz favor para mim? Você manda mensagem para Alice, com urgência, para poder Beleza. ver qual é o problema que seu nome não está inserido, né? Pode ser algum problema aí administrativo, não sei. Tá? Então, você tem que ver aí com rapidez, porque eu acho que tem prazo aí para eu inserir isso aí. Lucas, oi. Lucas, você tirou 8 na V1 e 10 nas atividades, tá? Lucas. Cadê Lucas? Lucas. Oi, professor. Você tirou 8 na Oi. V1. Tá ouvindo? Você tirou Tô ouvindo. 8 na V1 e 10 nas atividades. Então, a sua média deu igual essa aluna aqui, ó. Tá? Se eu calcular aqui, ó, vai dar essa média aqui. Show? Show. Isso. Agora, eu vou lá para prova. Alguém quer falar alguma coisa? A matéria da V2 vai ser só o que você deu hoje, mais semana que vem, ou vai cair da V1 também? Não, eu dividi a matéria, você lembra, né? Ah, lembrei. A V2 vai ser quando, Cíntia? Então, aí, deixa eu passar agora para vocês as datas, tá? Espera só um minutinho, que é muita coisa na cabeça. Então, vamos lá, gente. Olha só, vamos, quem quiser anotar aí, a V2, nossa, vai ser dia 14/7. Anota aí, gente. A V2 vai ser 14/7. E dia 15/7 vai ser de saúde do homem. Ô, Vivi, não vai ser no final do ano, não, igual de costume? Não, minha filha. Não, o calendário mudou. A gente vai fechar. A gente vai entrar de férias em agosto, né? Porque a gente ainda vai dar a V3, né? Segunda chamada. E aí, em agosto, acho que até dia 3 de agosto a gente vai entrar de férias. Depois a gente vai retornar. A gente nem vai ter férias. Não vai ser férias, vão ser 3 dias de folga para os professores. Depois a gente vai voltar tudo de novo. Tá? Então, dia 14/7 é a prova de nutrição aplicada em enfermagem, mas a gente vai se comunicando, tá, gente? Porque tudo pode mudar. Dia 15/7 é a V2 de saúde do homem, a V2, tá?
A AV3 vai ser dia 29/7, por isso que tem que ser essa data, sabe? Milena, eu acho que perguntou. Dia 29/7 vai ser a AV3 de nutrição e dia 30/7 vai ser de saúde do homem, porque aí a gente fecha julho, dá uma pausinha aí em agosto, depois volta. O fim do semestre vai ser dia 31/7. Ó, fim do semestre, 31/7. Eu vou repetir as datas. E Depois você joga no grupo pra mim, porque eu tive que trocar plantão dessa vez. Aí eu vou ter que trocar de novo. Tá. Só pra eu já me organizar. Vou mandar as datas para vocês também no grupo. Ó. E o início do semestre letivo 2020.2 vai ser dia 3/8. Olha só. A gente não vai ter fôlego nenhum para nada. Mas amém, glória a Deus. Vamos lá. Tá? Então, eu vou repetir. Ó, V2, nutrição aplicada à enfermagem, 14/7. Saúde do homem, 15/7. A V3, 29/7 de nutrição, 30/7 saúde do homem, fim do semestre, 31/7. Entendeu? Agora, vamos corrigir a paradinha aqui. Ai, só Deus. Calma aí que eu tô abrindo o Outlook aqui, o Forms. Achei, já abri. Deixa eu ver alguém que tirou 10. Mas eu tenho gabarito aqui, não tem problema não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aula 1. Botar na tela aí o material conforme as perguntas aqui do Forms. Então, os dois. Abriu aí a prova do Forms para vocês na tela? Eu abri aí para vocês. Sim. Show. Então, vamos lá. Primeira questão fala que Pedro Escudeiro, né, um médico argentino, introduziu o estudo da nutrição nas escolas de medicina, divulgando as leis da alimentação. Sua abordagem racionalista expandiu o estudo da nutrição, complementando os estudos empíricos, que partem da experiência de coleta de dados, de acordo com a afirmativa. Mencione e explique. Teve gente que não explicou, só mencionou, então tirou menos pontos, tá? Só para vocês entenderem porque vocês tiraram menos. Mencione e explique quais as principais leis da alimentação segundo Pedro Escudeiro. Então, eu vou colocar aí para vocês a resposta segundo o nosso material. Então, tá aqui. Vamos falar nas leis da alimentação. As leis da alimentação, gente, são essa aqui, ó. Então, deveria citar, né, e explicar. Então, tem a lei da quantidade, que é a quantidade diária de alimentos que deve ser suficiente para suprir as necessidades energéticas do indivíduo, mantendo seu equilíbrio. Segundo, lei da qualidade, a alimentação deve ser completa na sua composição para oferecer ao organismo todas as substâncias que o integram. Terceiro, lei da harmonia, proporcionalidade entre nutrientes, equilíbrio entre qualidade e quantidade na sua distribuição. E quarto, lei da adequação. A finalidade da nutrição está ajustada à sua adequação ao organismo, que tem a adequar a alimentação aos hábitos, à situação econômica e às condições fisiológicas. Quem acertou aí já pode botar um pontinho aí, tá? Quem não só citou e não explicou, tirou metade. Vamos para a segunda questão. Voltar lá. Senhora VLF, sexo feminino, 38 anos de idade, foi a primeira consulta de enfermagem na Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família de Vila Nova, próximo à sua residência. O enfermeiro da estratégia, por sua vez, realizou a anamnese e, com os dados coletados, identificou histórico dela de 2 abortos,
3 gestações, né? Teve para 1 e aborto 2, então ela tem 3 gestações, teve 2 abortos e uma criança viva, né? Menciona ter filho há 1 ano e desde sua gestação e nascimento do seu filho, tem tido dificuldade de cicatrização. Aí vocês vão pegar isso aqui, ó. Dificuldade de cicatrização, queda de cabelo, cãibras e insônia. Refere ter restrição alimentar por conta feito, né? Ter feito restrição alimentar por conta própria desde a gestação, porque ela não queria engordar muito. De acordo com o caso clínico e os sintomas apresentados, né? Essa pessoa ela tem hiper ou hipovitaminose. Qual tipo? Teve gente que faltou botar qual tipo, só disse que se era hiper ou hipo. Então, quem não botou o tipo também tirou menos. Qual o termo científico? Teve gente que não botou o termo científico, né? E quais alimentos, né, ela deve suplementar ou deve restringir? Então, a gente vai lá no material para a gente saber qual a resposta. Que aí, no caso, é o material de hipo e hipervitaminose. Deixa eu fechar esse aqui, tem muito material aparecendo. Abriu aí para vocês na tela? Aí eu vou colocar para vocês, tá? Qual que é a resposta. Vocês botaram o quê? Quem tem um coisa aí? Quem tem gabarito? Eu botei hipovitaminose. Isso, hipovitaminose que é o quê? O tocoferol. Tocoferol. Ó, vitamina E é o quê? Tocoferol. Ela tem o quê? Carência de tocoferol. Então, ela teve aborto, né? Ela teve dificuldade na cicatrização, ó, cabelo seco, queda de cabelo, é isso? O que ela pode suplementar? Os alimentos que são fontes de tocoferol, pode ser milho, pode ser nozes, pode ser amendoim, pode ser avelã, tá, gente? Cereais, semente de girassol que tá aqui, tá? Agora, voltando lá para a terceira questão. Peraí. Pronto. Terceira questão. Ah, não, é. A terceira, sim, no caso é porque é quarta, né? De acordo com a composição química da célula, quais nutrientes são considerados inorgânicos? Isso aí é sais minerais, tá? Mas eu vou mostrar lá para vocês não acharem que eu tô falando errado. Sais minerais é o gabarito, tá? Então, vamos lá. Aonde que está escrito aqui? Lá para baixo. Eu acho que esse slide aqui, não é, gente? Eu acho que é esse sim. Que fala da composição celular. Esse mesmo. Oi, gente. Cadê meu pai? Atenção. Tô passando rápido, mas... Aqui, achei. Aí, achei, gente, ó. Então, os inorgânicos,
naquelas opções, são sais minerais, tá? Ó, estão comigo aí? É só a Paula que tá, gente. Quem tá aí? Vamos. Tá, beleza. Então, vamos para Fala, a próxima. Então, vamos para a próxima, então. Vamos lá. Inventa tá carente hoje, tadinho. Então, é porque eu tô sabendo que os alunos estão entrando e estão deixando o professor sozinho. Tô carente. Vamos lá. Vocês são bichos, mas eu também não sou boba, não. Então, vamos lá. 5. O retinol é um derivado de vitamina A e sua principal função está associada ao estímulo da renovação celular, o que torna um grande aliado na prevenção e tratamento de envelhecimento, dentre outros benefícios. Porém, alguns sintomas específicos acometem o paciente que se encontra com hipervitaminose A. De acordo com a afirmativa, avalie as questões abaixo e marque qual sinal ou sintoma não está relacionado à hipervitaminose A. Vocês marcaram o quê? O que vocês marcaram? Eu não lembro. Aqui eu estou perguntando que não está relacionada à hipervitaminose A. Lembra não, gente? Vocês marcaram? Então, ó, que não está... Pode falar. A segunda opção. Isso, aqui não está a hipervitaminose, é xeroftalmia ou cegueira, né, gente? Porque ela é o quê? Uma hipovitaminose. Ela é uma carência, né, de vitamina A. Então, ela... Beleza. Então, é xeroftalmia ou cegueira. Sexta questão. Senhora MBJ, sexo feminino, encontra-se na maternidade do Hospital Plantadores de Cana em alojamento conjunto. Ao avaliar mãe e filho, o enfermeiro identificou na mãe dispneia intensa, rubor de face no recém-nascido comprometido. E teve gente que errou essa questão. Na anamnese, o enfermeiro identificou que a puérpera havia feito longo tratamento de vitamina K. Eu já botei aqui, ó, ela fez longo tratamento de vitamina K durante a gestação. De acordo com o caso clínico, descreva quais sinais e sintomas de comprometimento devem ser avaliados pelo enfermeiro no recém-nascido, por conta das altas doses de vitamina K materna. Aí teve gente que falou assim, coagulação, hemorragia, sei lá o que falaram, um monte de coisa que eles falaram. Então, vamos ver aqui no material a resposta. Então, aquela primeira questão, a gente falou da vitamina A, eu vou mostrar aqui para vocês a questão da xeroftalmia, né? Então, a xeroftalmia é a carência de retinol, que é a vitamina A. Então, aqui, ó, quem colocou xeroftalmia, tá certo, tá? Agora, a vitamina K, vamos descer aqui. Aqui, ó, vitamina K. Então, o que que essa criança tem, gente? Essa criança... Aí teve gente que botou, essa criança tem dispneia, né? Na verdade, essa criança, ela pode ter o quê? Hiperbilirrubinemia, né? É a icterícia neonatal aumentada, né? Ela pode ter uma disfunção neurológica, ela pode provocar danos cerebrais, né? Por conta dessas altas doses, né? Então, quem colocou isso aqui, acertou, tá? Voltando para lá. Sexta, agora sétima. Sétima. Marque a alternativa incorreta abaixo em relação ao ácido ascórbico e a vitamina C, né? Então, vocês colocaram o quê? Nessa sétima aí. Quem lembra? Então, eu vou já dar a resposta aqui para vocês, tá? Quem colocou agitação e cabelos secos não são características de hipovitaminose C, acertou, tá?
agitação e cabelos secos não são características, né, de hipovitaminose C. Eu vou olhar aqui para vocês, para a gente conferir. Ai. Vitamina C, ácido ascórbico. Então, tá aqui, ó. Irritabilidade. Ó. Ó. Dor de cabeça, náusea. Então, esse aqui, ó. Então, são características. Aqui, ó, agitação, cabelos secos. Então, eles são, sim, ó, características de envelhecimento precoce, anemia, são, sim, características de hipovitaminose C, tá? Vivian, por que não poderia ser a letra C? C? É. Só um minutinho. Deixa eu voltar lá. Ui. Deixa eu botar lá no material. C, rubor de face, não são características de hipervitaminose C? Não são características? Vamos lá ver. Vamos conferir juntos. Vamos lá agora. Aqui, ó. Tá enxergando aí? Abriu aí pra você? Sim. Então, vamos ver junto aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, isso aqui é o quê, ó? Irritabilidade, carência, esse aqui, ó. Rubor de face, não são características de hipervitaminose? São, ó. O que vocês pegaram é porque eu botei o não, entendeu? Foi questão de interpretação de texto. Entendeu, Paula? Eu botei que não são características de hipervitaminose C. Quer que volte lá para ver? Não, é você falou, não são características, então estaria incorreta, não seria? Não, elas são características. Sim, mas ali está escrito que não são. No caso, essa não seria incorreta também? Deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui. Vamos voltar lá. Essa aqui, né? O rubor de face não são características, é incorreta. Então, se você acertou isso aqui, quem acertou isso aqui, eu vou acrescentar isso aí. A correção de prova é para isso mesmo. Mas eu Tá? fiquei muito na dúvida nessa aí. Eu fiquei presa nessa aí, porque eu falei, gente, tem duas erradas. Você marcou essa aí? Marquei essa. Então, vou Aonde que botar eu consigo ver a prova? Eu acho que é uma questão também. no Forms. Eu vou... Quem tiver dúvida, eu vou tirar foto e mandar a marcação de vocês. Se vocês não conseguirem entrar, tá? Se Eu vocês não tô não... conseguindo, não. Eu acho que não consegue mais depois que envia, não. Mas aí eu mando a Eu foto também pra não sei vocês, se não. tá? Não tem Eu problema, acho não. que eu marquei C também. Então, olha só, gente, deixa eu só falar uma coisa. Só vai ter coisa de correção de prova quem está aqui comigo. Não adianta amanhã ou depois, porque a professora não está na correção de prova, bicho. Tem tempo para poder ver isso aí. Então, quem é Matias e quem? Paula. Pode verificar o meu também, por favor. É quem? Milena? Milena. Tá. Então tá show. Então, Ô, Matias, Paula e Milena. Juscelão também, pode ver o meu, porque eu não lembro como marquei. Felipe também, professor. Gente. Todo mundo. Tá no Vejo todo sal. mundo. Marcaram o gabarito de vocês, não, gente? Eu acho estranho isso, que aluno sempre marca o que vocês marcaram. Então, vamos lá. 8ª questão.
os sais minerais atuam para o bom funcionamento do metabolismo. É só vocês, gente, Jocerlão, Felipe, Matias, Paulo e Milena, né? Beleza. Vocês estão de prova que eu estou corrigindo, só vocês estão se manifestando, né? Pamela também, professora, só que ela tá sem microfone, ela falou no chat. A aula tá gravada aqui, tá? Então, manda ela botar no chat agora para mim que ela quer coisa, tá? Então, vamos lá. Os sais minerais atuam para o bom funcionamento do metabolismo. O corpo não reage de forma eficiente no combate às doenças sem a ação destes. Os sais minerais são nutrientes que fornecem... Gente, eu vou até fazer, sabe o quê? Eu vou corrigir logo hoje, para não dar problema, porque eu tenho que já lançar isso logo. Então, vocês ficam atentos aí que eu posso estar entrando em contato com vocês depois daqui, tá? Então... Ô, Vivi, eu consegui ver o meu aqui já, tá? Eu marquei a penúltima. Não precisa de corrigir o meu, não. Milena. Então, gente, quem conseguir entrando e vendo, aí já me libera aqui para eu ver quem não consegue ver, tá? Pode ir entrando para ver. De acordo com a afirmativa, menciona 3 tipos de sais minerais. Então, vamos colocar aqui. Eu acho que todo mundo acertou essa aí. Aí tem aqui, ó, cálcio. Eu estou dando exemplo de 3, tá, gente? Mas vocês podem pegar outros. Tem assim, ó, cálcio, que é o laticínio, que é formação de ossos, né? Ele causa fraqueza óssea. Outro, flúor, a formação do esmalte de dente, ele pode causar cáries, manchas, né? Tem várias coisas que eu vou botar aqui para vocês, aqui também para vocês verem. Poderia ser o exemplo aí. Então, vamos lá. Os minerais. Quem puder ir entrando, gente, vai entrando. Não precisar ir de novo. Sem necessidade. Lá no Forbes. Vamos ver aqui, então, essa 8ª questão. Quem botou qualquer uma dessas aqui, ó. Qualquer uma dessas aqui acertou. Cálcio, flúor, ferro, sódio, potássio, cloro. A maioria de vocês acertou. Todo mundo, eu acho que acertou essa aí. Tá? Então, a questão, todo mundo acertou. Agora, vamos para a próxima. Estamos acabando. Por isso que é bom fazer revisão de prova, viu? Eu gosto de fazer revisão de prova com aluno, porque aí a gente dá tempo de reverter nota. Então, vamos lá. 9. Essa aqui é muito fácil, né, gente? Qual o tipo de colesterol denominamos... mas teve gente que errou. E denominamos vulgarmente de gordura ruim. Então, é o LDL, né? Então, eu vou botar lá para vocês verem que é. LDL. A gente falou bastante disso também. Falamos isso em aula. Uma das primeiras aulas, acho que não. Lipídios. Experimentação. Lipídios, achei. Vou botar na tela aí para vocês verem. Ó, então deixa eu procurar o lugar onde está os lipídios aqui. O HDL, EDL, tá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente, aqui, ó. LDL é o colesterol ruim, né? Significa lipoproteína de baixa densidade.
É o colesterol ruim, chamado mau colesterol. Aqui, ó, colesterol ruim. Então, vendo aí comigo, gente? Corrigindo aí comigo? Gente? Sim, sim. Ah, tá. Então, beleza. Então, vou para a próxima questão. Vivi, a questão 7 era a penúltima questão, né? Penúltima. Então, marquei essa, não precisa corrigir a minha, não. Ver a minha, Não, não. você acertou. Tá Isso. bom, obrigado. Nada, vamos lá. Os sais minerais, não, já foi, é a última agora. Consulta de enfermagem, né? GLC, sexo masculino, é isso mesmo? É. 68 anos, apresenta obesidade, hipertensão, aumento percentil da gordura abdominal, alto índice de risco cardiovascular. Qual a pergunta? De acordo com a afirmativa, mencione os efeitos da gordura saturada ao cliente e das outras, né? Como a insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada. Aí, gente, teve gente que não botou nem de mono, nem de insaturada, e às vezes botou, mas não botou as fontes de alimentos. Aí eu vou botar lá onde está no material que vocês talvez não encontraram, tá? Deixa eu botar aqui para vocês, só um minutinho. Ai, dona coluna. Tá aqui, ó. Ui. Aqui, ó. Tá? Tá saturada, né? Eu botei várias explicações aqui, né? A gordura, o que é gordura saturada, o que é gordura insaturada, ó. Onde que é encontrada. Então, vocês tiraram disso aqui, ó. Tá? Ó. Ó, gordura saturada, gordura insaturada. Ó, uma é de origem animal, outra é vegetal, não é isso? Vocês botaram, alguns deles botaram. Gordura trans, aonde é encontrada. Então, tem tudo isso no material, ó. Quem botou? O que é poliinsaturados, o que é monoinsaturados, o que acontece, né, com essas gorduras no organismo, né, ó. E aqui tem as fontes também, quem quisesse tirar daqui também, ó. Tá, ó. Tá aqui e tá aqui. Beleza, pessoal? Aquelas pessoas que ficaram de ver no Forms conseguiram, sem ser essas que me deram feedback? Alguém precisa mais que eu corrija, que eu tire foto e mande, ou vai entrar em contato comigo? Vivian, dá uma Eu olhadinha no acho que não chat, tem porque como tem entrar, gente Vivi. falando que não tá conseguindo ver, porque não tem como entrar de novo. Não tem como, eu que consegui muita porque eu gente é essa? Mas que muita gente é essa que não está na aula comigo? Não tem gente que não está na aula comigo, não. Eles estão na aula, só que estão sem microfone, estão falando no chat. Pamela, Júlio, Larissa, Abigail. Eles não estão conseguindo ver a nota. A Abigail está entrando agora. Ela falou no chat, é só você abrir, viu? Eles estão falando no chat. Entendi. Então, eles entraram no Forms? Pede para eles entrarem no Forms. Eles não estão conseguindo, porque não dá para entrar de novo. Porque já quando fecha, não entra mais. Mas você não entrou? Não, eu já tinha salvo antes, eu não entrei não. Tá salvo no meu celular. Entendi. Eu também, eu tinha tirado print. Então tá. Então, olha só, vamos então excluir quem já conseguiu. Tá? Paula já conseguiu, né, Paula? Vê? Sim, eu marquei a C mesmo. Então, a C tá correta, né, também, não é? Isso, Milena não conseguiu ou conseguiu? Você disse que conseguiu, né? Que você já tinha errado mesmo, né? Milena? Thales agora que foi entrar. Gente, não adianta entrar agora, não. Sim, eu marquei São a D. 9 horas. Hã? Isso. Não, eu errei mesmo, marquei a D. Isso. Então, tirei Paula, tirei Milena. Outra pessoa conseguiu entrar, acho que foi Felipe, ou verificar. Foi Felipe, né, Felipe? Foi, Vivi, eu consegui sim. Isso, mas sua nota tá certa, né? Porque eu corrigi certinho. Tá bom, tá sim. Obrigado. Valeu. Então, gente, ó, Paula, então tem que acrescentar meio décimo. Paula? Oi, tô aqui. Eu tenho que acrescentar meio décimo para você? Isso, porque a questão é
Eu marquei a C. Tá. Eu vou olhar agora, depois, vou confirmar e vou trocar, tá? Oi. Tá bom. Não, Matias, vê minha. Eu não me lembro qual que eu marquei. Tá. Aí, gente, olha só, são 20 e 56. Paula, Milena e Felipe já estão liberados, tá? Porque eu já... Tá tudo ok, não tá, pessoal? Vocês três? Sim, Vivi. Sim. Tá tudo ok. Valeu, boa noite. Vai com Boa Deus. noite. Se vocês quiserem. Pode sair se vocês quiserem. Agora, vamos lá. Matias, não conseguiu entrar, né, Matias? Nem Não, salvou o gabarito, nem nada. Não. Beleza. Então, vou olhar daqui a pouco. Joserlan também não salvou, não conseguiu. Pamela, Não. pediu aí no chat, é isso? Isso. Ela tá no chat. Pediu também. Ela não conseguiu acessar. Abigail, só. Só essas pessoas pediram? Larissa também. E Júlio também. Tá, então eu vou ver isso agora. Depois eu não vou ver mais, tá, gente? Eu vou ver agora, tá? Agora mesmo, com vocês aqui, tá? Abrir para vocês verem aqui junto comigo, tá? Paula, se você quiser continuar aí com a gente, mesmo eu ter te liberado, você pode continuar, tá bom? Nós só tô pra poder falar com o pessoal que eles não estão com o microfone. Aí você dá uma olhadinha no chat com eles aí. Tá. Mas quer ficar aqui comigo? Poder ver? Representando? Porque eu acho que o Lucas saiu. Então pode ser. Tá. Lucas não tá aí, Lucas já foi. Então vamos lá. Então vou abrir aqui um por um que me pediu, tá? Espera aí. Ai, só Deus. Os alunos geralmente guardam gabarito, gente. Isso é a raridade. Espera só um minutinho. Ai, meu Deus, eu tô abrindo saúde do homem. Peraí. Vai. Gente, quando der 9 horas, eu vou encerrar aqui, tá? A aula, mas eu vou continuar conferindo com vocês. Na verdade, eu já vou encerrar, nós são 20 e 58. Eu vou dar encerramento, então, tá, gente? E vou continuar conferindo com vocês fora a gravação, tá bom? Vou encerrar aqui.